Olá, turma boa. Eu sei que hoje não é um dia muito bom, estamos todos tristes. Acho que não só a gente pensa muito nessa tragédia que aconteceu com essa cantora, mas eu, por exemplo, perdi um irmão há 20 anos, acidente de carro na Dutra, e isso volta tudo na minha cabeça nessa hora. Acho que todos nós que temos alguns familiares também que passaram por uma tragédia, porque isso não tem outro nome, né? Uma tragédia. Então, a minha solidariedade aos fãs, né, que eu sei que estão sentindo muito. Uma das coisas que eu usei muito na minha vida, toda vez que eu estava triste, estou triste, é trabalhar. Trabalhar, eu estou gravando uma aula para o TJ de Goiás, num curso que eu dou aula aqui em São Paulo. Passei o dia hoje fazendo slides para o curso, né? Porque a gente fica realmente muito triste quando um jovem parte de uma forma tão violenta aí. Então, minha solidariedade à família, aos fãs, aos amigos. Acho que não poderia começar o nosso trabalho sem fazer essa menção aí a um talento tão importante da cultura e da música brasileira. Vamos lá. Esses são aí os meus endereços. Tem o WhatsApp, 99821413, o @Prof. Diogo, que eu acho que é o mais interessante, porque ali a gente sempre manda algumas mensagens, né? Ali a gente sempre manda, no @Prof. Diogo, a gente sempre manda algumas referências de estudo. Então, enfim. Vamos lá para a nossa live de de 16 a 31 de outubro, tá? A segunda quinzena de outubro. São os fatos mais relevantes que eu separei aí, entre Brasil e mundo. Bom, OCDE anuncia acordo de 136 países por imposto global para multinacionais. O objetivo é reprimir a evasão em paraísos fiscais e descobrir uma saída para a tributação de grandes empresas de tecnologia. Um total de 136 países acordaram na sexta-feira, tudo bem que foi no dia 8, mas Santos veio depois, um imposto de 15% em nível mundial a partir de 2023. Um marco que visa limitar a otimização fiscal das grandes multinacionais e a rivalidade dos países por seus impostos, né? Redistribuirá entre os países ao redor do mundo mais de 125 bilhões de dólares em lucros em cerca das 10 cooperações, de cerca de 100 das 10 da OCDE. Em comunicado, a OCDE tem sede em Paris, né? Esta é uma coisa que vinha sendo discutida no G7, foi discutida no G20, as próprias empresas aceitaram essa taxação. Lembrando que nós falamos de paraíso fiscal na outra aula, quando eu falei do Pandora Papers, né? E que foi essa descoberta aí dos jornalistas. E agora temos aí também Google, Facebook, Amazon, que vivem em paraísos fiscais, né? E não pagam o imposto devido, né? A medida está estruturada em torno de dois pilares: o imposto corporativo mínimo de 15% para as empresas que faturam mais de 750 milhões de euros por ano, né? Para conseguir o apoio da Irlanda, foi eliminada a referência de pelo menos 15%. O outro pilar busca os rendimentos de grandes empresas, eu saio daqui, que obtêm lucros e não onde tem sua sede social, limitando as práticas controversas de otimização fiscal. Ou seja, esta vai ser uma prática recorrente, não o ano que vem, né? Já começamos a falar em ano que vem, estamos em novembro, mas em 2023. Finalmente, depois de sonegarem impostos aí, porque a gente não consegue, né? Na hora que você vai no mercado já sai lá o ICMS, na hora que você é registrado já sai
imposto de renda direto na fonte. E essas grandes empresas que faturam bilhões estavam isentas aí. Bom, pelo menos fecharam esse acordo, agora não só pelo G7, pelo G20, mas também pela OCDE, que até cheguei a comentar, a Costa Rica, o Brasil tenta muito participar da OCDE, o país aqui da América Latina que entrou foi a Costa Rica esse ano. Próximo slide. Vamos lá. Eu vou ler, porque é a coisa meio maluca, né? Fim da Guerra das Linguiças. Ao sair do Reino Unido, a saída da União Europeia, o Reino Unido deixou de ter livre circulação de mercadorias com os países do bloco. Natural que assim seja. Desculpa. Finalmente, em 2005, o IRA concordou em depor armas e foi assinado o Acordo da Sexta-feira Santa, pondo fim numa guerra que existia entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, por assim dizer. As relações na região melhoraram, mas ainda com o Tratado de Maastricht, pela qual a União Europeia estabeleceu a livre circulação de pessoas e produtos entre os Estados-membros. E aí chegamos à Guerra das Linguiças e o perigo decorrente do reestabelecimento da fronteira entre as duas Irlandas. A solução apresentada por Bruxelas foi considerar a Irlanda do Norte como parte da União Europeia, ou seja, não há barreira ali. Porém, qualquer produto que seguir por mar para o restante do Reino Unido obedece às normas tarifárias. Mas a linguiça vai poder passar de um lado para o outro sem problemas, né? Lembrando que a Irlanda do Sul, ou República da Irlanda, ela não pertence à União Europeia. Então, sempre havia esse medo, desde do início do Brexit, né? Como é que vai ficar a fronteira? Depois você dá uma olhada no mapa. Você vai ver que tem a Grã-Bretanha, que tem País de Gales, Escócia e Inglaterra, e uma ilha ao lado, que tem a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. O problema é que a Irlanda do Norte participa do Reino Unido e a Irlanda do Sul não. Então, como ficaria, né, a fronteira entre as... Vai poder... A ideia é simples, é a história do contrabando, né? Chega um produto mais barato aí na Irlanda, e aí, veja, na verdade é o seguinte, a Irlanda do Sul continua na União Europeia, a Irlanda do Norte não, desculpa, porque a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. O Reino Unido é composto, então vamos lá. O Reino Unido é composto por Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra. Então os 4 saíram. A República da Irlanda, que é a Irlanda do Sul, continua na União Europeia, tá? Então, os 4, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, saíram da União Europeia. E a Irlanda do Sul, a República da Irlanda, continua na União Europeia. Só que ela tem uma fronteira com a Irlanda do Norte. Então, um produto chega mais barato na Irlanda do Sul, já tratei isso em outras aulas, porque ele está dentro da União Europeia, então não tem tarifa. Aí, se ele, com a fronteira ali, né, muito fácil de transpor, esse produto poderia entrar na Irlanda do Norte. Entrando na Irlanda do Norte, ele teria facilidade para entrar no Reino Unido como um todo. Então qual é a ideia? Vai à Irlanda do Norte, tudo bem, a gente aceita você, mas se algum produto chega, como a linguiça, por exemplo, chegar a sair da Irlanda do Norte pelo mar para ir para a ilha da Grã-Bretanha, aí terá taxação. Tá? Então, só para recapitular. Quem saiu? Escócia, País de Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte. Irlanda do Sul, ou República da Irlanda, continua na União Europeia. Qual é o problema? A fronteira entre as duas Irlandas. Eles fizeram um acordo aí e aceitaram deixar a Irlanda do Norte como se fosse um país meio que especial, poder, no caso das linguiças, receber as linguiças sem as tarifas. Se a linguiça for para a Inglaterra, mas a carne suína em geral, né? Chegar na Inglaterra por mar, aí sim terá taxação, tá? Esta é a famosa Guerra das Linguiças. Próximo.
Olha aí o seu Mark Zuckerberg anunciando uma novidade. O que é o metaverso apontado como o futuro do Facebook por Mark Zuckerberg? A empresa anunciou mudança de nome, que passará a se chamar Meta, em referência ao conceito de universo virtual. Agora é legal entender isso aqui, né? Então o Facebook vai chamar Meta. Muita gente diz que isso tem a ver com o vazamento de funcionários dizendo que eles eram super negligentes, com empresas que cometiam delitos e aí eles queriam, enfim, a empresa é racista. Mas tudo bem, deixa, se ela está investindo aqui, ela não vai ser um problema para a gente. Ou seja, fazendo vista grossa, né? Daqui a pouco eu mostro um slide aqui que vai mostrar direitinho o que é. Deixa eu só sair daqui. O tema apareceu pela primeira vez num livro de ficção, né? Que é o metaverso, científico chamado Snow Crash, de 92, escrito por Neil Stephenson. Por ser um conceito amplo, a forma mais direta de definir o termo talvez seja dizer recorrendo à sua origem. Então, Hiro, na verdade, não está ali. Ele está em um universo gerado informaticamente que o computador desenha sobre os seus óculos e bombeia para dentro dos seus fones de ouvido. Na gíria, esse lugar imaginário é conhecido como metaverso. Tá? Então, é essa história desse óculos que você vai... vou comprar roupas para vou criar um amigo virtual, eu vou comprar roupas para ele, vou jogar xadrez virtualmente. É esse universo metaverso. Tem um outro slide aqui que mostra define mais ou menos como é que esta mudança do Facebook aí, que muita gente acha que é para dar uma limpada no nome, já que o nome está muito envolvido sempre com negligência de pessoas que anunciam e usam o Facebook para fazer propagandas não politicamente incorretas, né? Então, espera que eu vou pegar outro slide que você vai ver melhor. Lá. Conceito ainda, a possibilidade do metaverso. O conceito ainda está sendo desenvolvido, mas é possível imaginar cenários. As pessoas terão avatares para interagir umas com as outras. As videochamadas poderão virar coisa do passado, né? Será possível usar acessórios digitais, ampliando a ideia de exclusividade e luxo. Né? O entretenimento é um dos trunfos do metaverso. Muita gente fala dos joguinhos, né? Então, esse óculos aí que você vai poder... Vamos esperar para ver o que vai ser isso, né? Mas a ideia é exatamente isso. Cenários imaginários. Né? Este é a nova investida aí que ele anunciou agora em outubro do Facebook, sempre à frente, né? Lembrando que o leilão da 5G aconteceu no Brasil, mas como aconteceu agora em novembro, fica para o próximo bloco, né? Quando eu for falar da primeira quinzena de novembro, eu falo também das novidades que nos ajudarão muito com o leilão da 5G. Mas está aí este anúncio que ele obviamente vai explorar aí de uma forma publicitária intensa. Ele só anunciou e deve ir soltando por etapas as fases em que as pessoas terão acesso a esse novo universo, né? De fato, é sempre aquela ideia onde o nosso aparelho vai ficando obsoleto, eu tenho que comprar outro para poder acompanhar aí a nova realidade virtual do mundo. A nossa aula não precisa de tantos aparelhos assim. É você aí na sua casa assistindo, pelo celular, ou em casa, no computador. Então, espero bom, pode ser que a gente crie avatares aí, faça uma sala de aula virtual e eu numa lousa dando aula, sei lá, vai saber o que vem por aí, né? Mas é importante saber que o Facebook passa a se chamar Meta, derivado desse conceito de metaverso que é o mundo aí imaginário, a possibilidade de criar cenários imaginários.
Sudão. Deixa eu só mostrar para você aqui onde é o Sudão. O Sudão é esse país ao sul do Egito, né? Logo abaixo dele existe o Sudão do Sul. O Sudão do Sul é o último país a ser criado no mundo. Ele foi criado em 2011 e é o país também, junto com Haiti, Iêmen, Venezuela agora, Afeganistão, dos mais pobres do mundo. Entretanto, o Sudão do Sul tem petróleo. E ele tem que passar, deixar esse petróleo passar, de certa forma, pelo Sudão para chegar até o mar. E o Sudão cobra 50% desse petróleo do Sudão do Sul. Quando você fala em refugiados no mundo hoje, só para você ter uma ideia de como essa região é uma região África subsaariana, Chad, Níger, Etiópia, Sudão do Sul, República Centro-Africana, a chamada África subsaariana, é a região das mais pobres do mundo. Quando você fala em refugiados, a ONU soltou um relatório, o país que tem mais refugiados no mundo é a Síria, por causa da guerra civil. Depois vem a Venezuela, por conta da crise política e crise econômica e humanitária. Em terceiro, o Afeganistão, também por uma guerra e a presença do Talibã. E o quarto é o Sudão. O que aconteceu em outubro? O Sudão vivenciou um golpe militar. Nós tivemos golpe na Guiné, eu já falei, golpe em Mianmar, golpe em Sudão. Então, fechando o ano, aí, se você fazer alguma prefeitura, alguma outra prova que tem atualidades, esses são os 3 golpes militares ocorridos em 2021. Vamos voltar lá para o slide, né? Então, o Sudão está aí, né? O Sudão do Sul conseguiu a sua independência e tal. E o que aconteceu, né? Tá lá, entenda, em 5 pontos, tal. Eu peguei a manchete do G1, mas eu vou contar aqui para você o que aconteceu. O Sudão, os militares, né, tinham um governo interino, porque derrubaram um ditador, né, em 2019 e colocaram o Abdallah Hancock. E disseram que havia muita briga política, que a instabilidade... É aquela velha história. Os militares... há uma onda conservadora no mundo e militares em alguns países observando aí exatamente o descomando que vários países viveram com a Covid, estão se aproveitando da situação e dando golpes, né? Não tem nome para isso, é um desejo de alguém, de um grupo que já esteve no poder até 2019, mas é um país extremamente pobre, cheio de conflitos étnicos, e que os militares simplesmente deram um golpe agora e assumiram o poder aí no Sudão. Não diferente da Guiné e não diferente de Mianmar, né? As alegações são sempre alegações para golpe, desrespeitar a Constituição, desrespeitar as eleições, tanto que a população está às ruas contra o golpe, né? São sempre as mais esdrúxulas possíveis. Se é golpe de Estado, está fora da Constituição, está fora da lei. A menos que você tenha um governante assassino, genocida, um governante tirano, tal. Mas, enfim, é muito difícil ter golpe popular no mundo hoje. Geralmente esses golpes, sobretudo na África, Guiné, na África também, são produzidos por elites militares, tá? Eu acho que você não tem que ficar esmiuçando aí as razões do golpe do Sudão. É um país que já teve 14 golpes desde 1960. Então, é um histórico de instabilidade política constante, mas é legal saber, olha, quais são os países que tiveram golpes. A VUNESP, por exemplo, é uma das que gosta muito de fazer perguntas nesse sentido. Ela não quer que você saiba exatamente. Ela te dá até as razões e pergunta só qual é o país, né? E onde ele fica, muitas vezes.
Equador. Bom, Equador, tivemos aqui um Guilherme Lasso, um banqueiro, que assumiu o governo esse ano, e o Guilherme Lasso acabou de decretar estado de exceção no Equador. O que é o estado de exceção, Diogo? Estado de exceção é quando os militares e a polícia estão na rua 24 horas e qualquer assunto que eles possam imaginar que seja violento, eles podem agir com violência também. Inclusive, ele diz que ia dar indulto para quem aí tomasse alguma atitude para reprimir a violência. É verdade que teve uma revolta no final de setembro, morreram mais de 100 pessoas em um presídio, mas a gota d'água, segundo ele, foi a morte de um menino, né, com uma bala perdida. Então ele alegando que a violência estava desmedida aí no Equador. O problema do Guilherme Lasso é que ele veio exatamente agora com um projeto, e a Assembleia Nacional rejeitou um projeto chamado Lei Criando Oportunidades, que continha uma reforma tributária para contentar o Fundo Monetário e uma reforma trabalhista para flexibilizar as condições de emprego, tentando dar mais oportunidades. E esta lei não passou no Congresso Nacional, porque o Equador, os deputados do Equador resistiram e perceberam que iam perder direitos trabalhistas. Mas o nome do Guilherme Lasso apareceu no Pandora Papers também, com mais de 14 offshores. E pasmem, no Equador, políticos não podem ter offshore. No Equador, político não pode ter offshore. Muita gente entendeu que essa derrota que ele teve no Congresso, não conseguindo aprovar a sua reforma trabalhista, e este nome dele aparecendo na Pandora Papers, ele, ao decretar esse estado de exceção, que é o Exército e a polícia na rua 24 horas, com toque de recolher e etc., é uma demonstração de força, não para um golpe. Não posso prever isso, não sou aí desse tipo, mas, enfim, são indícios muito fortes de algo estranho aqui em outro continente, muito comum, cheio de golpes como o nosso, não é verdade? Está aí, então, o Equador vivendo uma instabilidade bem grande. Vamos para o próximo. Agora já Brasil. Bolsonaro sanciona sem vetos projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa. Proposta estabelece que para a condenação de agentes públicos será exigida a comprovação de dolo, ou seja, a intenção de cometer irregularidades. Então ele sancionou no dia 26 de outubro. A lei de improbidade de 92 trata das condutas de agentes públicos que atentam contra princípios da administração pública, promovem prejuízos aos cofres públicos, enriquecem ilicitamente se valendo de cargo que ocupam. Uma das principais alterações, eu vou ficar nela, porque aí você também estuda isso em direito, deixa eu sair daqui, pela proposta, era justamente a exigência da comprovação de dolo, a intenção de cometer. Pelo projeto, servidores que tomarem decisões com base na interpretação também poderão ser condenados. O texto ainda determina que será cabível ação por improbidade se houver dano efetivo. Em outras palavras, é mais uma daquelas ações políticas onde eles estão se protegendo. Paguei um preço especial na merenda, mas eu não tive a intenção. Ora, isso aí vai ficar abrindo brecha para político no Brasil dizer sempre que não teve a intenção. Foi aprovado com muitas críticas,
mas, enfim, vivemos um Congresso muito complicado. Eles queriam, inclusive, aí, ó, só que rejeitaram a PEC que queria mudanças no Conselho do Ministério Público. Foi uma derrota para o Ayrton Lira, né, criticada por integrantes do Ministério Público, que temiam interferências políticas no órgão se a matéria fosse aprovada. A PEC aumentava de 2 para 5 o número de indicados pelo Congresso nesse conselho. Com as mudanças, o número de integrantes no colegiado saltaria dos atuais 14 para 17, ou seja, é colocar gente da política no Ministério Público. Em nota, afirmou que a manutenção do atual desenho constitucional com a escolha do corregedor pelos próprios integrantes do Ministério Público garante a possibilidade do Ministério corrigir seus próprios rumos, né? Ou seja, era a intenção do Legislativo de, enfim, ter uma interferência maior nesse conselho do Ministério Público. Repito, não passou, não foi aprovado, continua tudo como era antes. É o Congresso tentando aí aumentar o seu espaço nos poderes. Esta é uma briga comum, mas essa PEC foi rejeitada, tá? Última notícia desta quinzena: CPI da Covid aprova relatório final com 80 pedidos de indiciamento, 7-4, famoso G7. A comissão sela parecer que acusa Bolsonaro e o governo federal de dezenas de crimes. Então, são 1.288 páginas, organizadas em 16 capítulos, foram divididas em temas como o chamado gabinete paralelo, promoção da imunidade de rebanho, tratamento precoce, oposição a medidas não farmacológicas, demora na compra da vacina, crise do oxigênio no Amazonas, caso Covaxin, hospitais federais no Rio e caso VTC Log. Então, é bom dar uma lida com bastante calma. Há também o impacto sobre os grupos indígenas e tal, mas quais são os capítulos que aí esse relatório com 1.200 páginas foi aprovado agora nessa segunda quinzena. Calma que falta muita coisa para acontecer, né? Eu coloquei aqui, a título de curiosidade, depois você dá uma olhada, né? De 4 dos 80. Se você for no Poder 360, você vai ter todos os 80 e quais os crimes que eles cometeram. Então, tá lá, aqui está o Pazuello, o Queiroga e o Onyx Lorenzoni. O Bolsonaro tem lá os artigos, né? Epidemia como resultado de nada, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento, emprego irregular de verbas, prevaricação, crimes contra a humanidade, incompatibilidade com honra e decoro do cargo, enfim, é óbvio que você não vai decorar todos esses crimes aí de todos, pegar o slide anterior e saber. Diogo, o que acontece? Bom, o relatório não é algo conclusivo que diz assim, olha, acabou, tá aqui, está condenado. Não. Eles entregaram para o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, o relatório, e ele tem que dar encaminhamento às investigações. Entregaram por Ayrton Lira, que pode pegar esse relatório e entender que pode ser aberto um processo de impeachment, coisa que eu duvido, e vão entregar para o Ministério Público de São Paulo também para estudar o caso da Prevent Senior. Então, o relator Renan Calheiros, Omar Aziz e o Randolfo fizeram essa entrega. Agora que depende, né? O estrago político foi feito, é óbvio. Depende das novas investigações que serão feitas. É legal saber o contexto, né? 80 pessoas, tem empresas, tem funcionários do governo, tem deputados, enfim, a lista é enorme. No blog Poder 360, se você tiver curiosidade, você pode ver os 80. Eu não acho
necessário, né? Mas dá uma passada de olho, pelo menos nesses 4 que eu coloquei aí, né? Que são os ministros da saúde, um ministro importante, né? Que é o Onyx Lorenzoni, hoje que é ministro do Trabalho, da Previdência. Eu peguei esses 4 porque são ministros muito... O Queiroga ainda é ministro, o Pazuello foi ministro durante muito tempo, né? Então você tem o presidente e 2 ministros aí sendo citados, né, neste relatório. Bom, então ficou um campo muito político, né? Ficou uma discussão. Aprovou a lei de improbidade, que você estuda isso também no direito administrativo, você vai estudar. Não passou a PEC, no caso do Brasil, da interferência no Conselho do Ministério Público, o relatório da Covid, Equador, caso de exceção, golpe no Sudão, metaverso e que mais? E a história dos 15% de impostos aí. A gente tem 30 minutos e nesses 30 minutos a gente procura pegar aquilo que ficou mais explosivo na mídia, tá bom? Obviamente que tem o leilão 5G, tem a morte de Marília Mendonça, mas isso fica para a primeira quinzena de novembro. Só para encerrar, eu já tenho dito, aqui é o jabá, né? Não está indo aqui. Obrigado. Travou aqui meu mouse. Deixa eu só fazer aqui. Bom, espero que você esteja me ouvindo aí, né? O que acontece? Eu fiz um livrinho aí com 100 questões comentadas, né? E essas questões, elas vão até setembro Ixi, agora... Voltando aqui. Bom, não está querendo... voltou. Desculpa, viu? Deixa eu só fazer uma coisa aqui para terminar. Às vezes dá pau, como tá a vida de gravador, de gravação é assim. É assim, ó. Eu fiz um livrinho com 100 questões comentadas até setembro de 2021. 50 de Brasil e 50 de mundo. Serve para prefeituras, Polícia Civil. Ou você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, eu te mando o e-book, né? Peço só que você não coloque em grupos. Ou tá lá no Hotmart, tá? Eu estou vendendo a R$25. O Hotmart fica um pouco mais caro. Então é isso. Desculpa esse finalzinho, essa travada aqui no meu mouse, mas são coisas que acontecem na vida de metaverso que veremos agora, tá bom? Olha, força aí, um momento triste, vamos estudar, vamos tentar sair, caminhar, né? Que isso... Ficar na televisão vendo o tempo todo essas notícias, eu acho que é muito pesado para a gente. Esse é o meu conselho que eu te dou, né? A gente tinha que saber, tinha que acompanhar, mas realmente ficou muito pesado aí, muito jovem, uma tragédia. Então, trabalhar, caminhar, fazer exercício é uma forma de ocupar a cabeça com essas notícias tão... Já chega as notícias de parente. Eu perdi um amigo segunda-feira. Já chegam essas notícias da Covid que afetaram todos nós, né? Vamos em frente, meu povo, vamos em frente. Garra que está saindo um concurso atrás do outro. Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.